alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um apêndice ao trimestre. O portal Escola Dominical, toda vez que vê um trimestre da Escola Bíblica Dominical, analisa o tema que será tratado e verifica se pode trazer uma contribuição acrescentando alguns assuntos que não foram tratados ou apenas mencionados de passagem dentro do tema do trimestre. Longe de dizer que há deficiência ou há falta por parte da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, o nosso objetivo aqui é apenas trazer mais subsídios para que o assunto escolhido pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus seja minudenciado, seja aprofundado, não só nas escolas bíblicas dominicais, como também em outras reuniões de ensino da igreja local. Então, esse é o nosso objetivo aqui, apenas contribuir para o aprofundamento do ensino da palavra de Deus. E neste quarto trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então, nós estamos estudando a doutrina do homem, a doutrina bíblica do homem, a chamada antropologia teológica ou antropologia bíblica. E, em razão disto, nós resolvemos fazer um apêndice a respeito da sociabilidade humana. Com efeito, o Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, dirigido pelo grande mestre, o pastor Expedito Nogueira Marinho, ele coloca, ao estudar esse assunto, a antropologia bíblica, ele nos mostra que o ser humano é colocado por Deus não só como um indivíduo, mas também como um representante de uma comunidade. O pastor Expedito Nogueira Marinho, ele diz o seguinte nesta sua obra, e afirma o grande mestre: de modo geral, porém, no pensamento hebraico, o indivíduo não é visto atomisticamente, mas em íntima associação com a comunidade inteira e como representante dela. Assim, também o pecado de um único indivíduo envolve todas as pessoas em suas consequências. Então, o ser humano, ele nunca é visto como um ser solitário, porque ele não é solitário. Na verdade, o ser humano, ele tem uma dimensão social. E é esta dimensão social que não foi tratada neste trimestre, nas lições, e devido à exiguidade do tempo e de espaço, nós então estaremos estudando neste apêndice número 2, a sociabilidade humana. O homem é um ser social, assim ele foi criado, e, portanto, não se pode falar biblicamente do homem sem falar desta característica que é a sociabilidade humana. Como texto áureo deste apêndice, nós escolhemos o versículo que está em Levítico, capítulo 19, versículo 18. O texto diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Nós temos aqui o segundo grande mandamento da lei. Quem o diz é o Senhor Jesus Cristo. Indagado sobre qual era o grande mandamento da lei, Jesus responde ao doutor da lei que eram 2 os grandes mandamentos: amará a Deus
e amar ao próximo. É o que nós lemos lá em Mateus, capítulo 22, versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus aqui, ele mostra que os dois grandes mandamentos da lei é o amor a Deus e o amor ao próximo. E ao falar destes dois grandes mandamentos, ele mostra como a humanidade, o ser humano, ele não é um indivíduo. E é por isso que estamos fazendo este apêndice. Ele não é apenas corpo, alma e espírito. Ele é corpo, alma e espírito que vive em uma sociedade, que vive, que convive com o outro. Jesus disse que o primeiro grande mandamento é amar de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Aqui, quando Jesus fala sobre coração, alma e pensamento, nós vemos que está falando da alma e do espírito, do homem interior. É o homem interior que deve demonstrar este amor a Deus, relacionando-se com Deus. É o espírito quem faz a ligação entre o homem e Deus, e a alma que tem o pensamento, que tem a sensibilidade, que tem a vontade, que traz a individualidade do homem. Ela tem sede de Deus. E através do espírito, esta alma se sacia, se satisfaz em comunhão com Deus. Esta mesma passagem é mencionada pelo evangelista Marcos de uma forma um pouco mais minudente, lá em Marcos capítulo 12, versículo 29. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, aqui, Marcos, ele traz a citação mais minudente, né? Começando desde o Shema Israel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, aqui, quando Jesus cita ouve, Israel, ele já está falando do homem dentro do povo, que era propriedade peculiar entre os povos. Israel era o povo de Deus no meio das nações, e mais, a lei foi dada ao povo. Então não tem sentido o mandamento fora do povo. E quando fala coração, alma, entendimento e forças, todas as tuas forças, aqui envolvendo também a sensibilidade e envolvendo a vontade, que já estava ali implícito na alma. Mas o importante é que já tem aqui o povo, Israel. E quando Jesus fala, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, isto mostra o quê? Mostra que o homem não é solitário. Não foi feito para viver só. Lá em Marcos já fica explicitado que o mandamento foi dado a um povo. Eu sou membro de um povo. A lei é dada ao povo. E aqui
em Mateus, não está explicitada essa parte do Shema Israel, mas Jesus já fala. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo. Ou seja, o homem, ele não vive para amar a Deus isoladamente. Ele ama a Deus junto com outros e deve amar estes outros também. E aqui nós vemos a realidade da sociabilidade humana. Quando Deus criou todas as coisas, ele foi dizendo que tudo que ele estava criando era bom. O que ele estava criando era bom. É interessante nós vermos esta ideia na narrativa da criação. A bondade de Deus é demonstrada na criação, porque tudo que Deus fazia era bom. Então, a criação mostra a bondade de Deus. Então, lá em Gênesis, no final do primeiro dia, do terceiro dia, do quarto dia, do quinto dia e do sexto dia da criação, o texto bíblico sempre dizia que era bom. Só não diz isto no segundo dia, mas, em compensação, no terceiro dia, por 2 vezes, é dito que era bom o que Deus havia feito. Então, e ao término da criação, é dito que tudo que Deus fez era muito bom. Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então, o que Deus criava se dizia, era bom, era bom, era bom. Esta é a tônica do primeiro capítulo do livro do Gênesis, onde existe a narrativa da criação de todas as coisas. Mas quando nós vamos ao segundo capítulo do livro do Gênesis, quando há uma descrição da criação do homem, surge um contraste. Qual é este contraste? Tudo é bom, tudo é bom, tudo é bom. Mas em Gênesis 2:18, há uma afirmação divina que causa espécie, que causa admiração. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Deus está criando aí, o segundo capítulo, nós sabemos que é a descrição minudente da criação do homem, portanto, estamos no sexto dia da criação. E Deus, que está fazendo tudo o que é bom, olha para o homem e diz, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. A sociabilidade humana é uma necessidade. Deus disse, este homem que eu estou criando, ele não pode estar só. Observemos que quando Deus resolve criar o homem, ele já mostra que este homem não seria só. Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então aqui já nós vemos da narrativa da criação que já era intenção divina criar macho e fêmea. E quando ele cria o macho, antes de criar a fêmea, ele mostra a necessidade, revela a nós, pela sua palavra, a necessidade de que o homem vivesse com o semelhante, que o homem vivesse acompanhado. Não é bom que o homem esteja só. Existe uma música da música popular brasileira, do compositor já falecido, Erasmo Carlos, que diz assim, antes mal acompanhado do que só. Tem base bíblica esta expressão.
porque não é bom que o homem esteja só. O homem não foi feito para viver sozinho. O homem precisa do semelhante. E por que Deus deixa revelado esta sua declaração? Ele já sabia que ia criar o homem, quando ele delibera que iria criar o homem, já disse que o homem não seria sozinho, porque criaria macho e fêmea. Mas por que Deus estabelece que não é bom que o homem esteja só? Pela própria função que Deus deu ao homem. O homem era para ser o elo entre o Criador e a criação terrena. O homem deveria ser o elo entre Deus e a criação terrena. Ele é o mordomo, o administrador da criação terrena. Por causa disso, Deus o criou com uma parte material e duas partes imateriais. Nós temos o homem exterior, que é o corpo, para que o homem pudesse se relacionar com a criação terrena, que é material, que ele haveria de administrar, mas ele também tem uma parte imaterial, que é a alma e o espírito, para que ele pudesse se relacionar com Deus. Então nós temos o corpo, que faz a ligação do homem com o universo físico, nós temos o espírito, que faz a ligação divina, que faz a ligação entre o homem e Deus, e nós temos a alma, que é a individualidade do homem, que é cada um de nós, é cada indivíduo. Mas o homem, ele foi criado para administrar a terra em nome de Deus. Então ele tem que se relacionar com Deus e com a terra. Mas ele é um ser singular. E para se relacionar com Deus, ele precisa, e já que ele é imagem e semelhança de Deus, ele precisa ter comunhão com Deus, ter um relacionamento pessoal com Deus. Porque Deus é uma pessoa, ele também precisa ser uma pessoa. Ocorre que Deus, ele se relaciona com as criaturas morais, que são os anjos e o homem, mas ele também tem uma relação entre as pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Se o homem é imagem e semelhança de Deus, ele também precisa se relacionar com um semelhante. Porque Deus se relaciona com as pessoas divinas, se interrelacionam, e Deus queria se relacionar também com uma criatura, com criaturas. Por isso criou os anjos e criou o homem. E o homem para administrar a terra, os anjos apenas para servi-lo. Os anjos eram apenas espíritos e se relacionariam com ele. O homem, ele teria que se relacionar também com outros seres humanos, assim como as pessoas divinas se relacionam entre si. Senão ele não seria imagem e semelhança de Deus. Daí a necessidade de que ele tivesse um semelhante. Mas, como ele seria um ser sexuado, haveria de ter um relacionamento entre o macho e a fêmea, até porque os homens se reproduziriam, o que não acontece com os anjos. Então há uma necessidade do homem ser um ser social, porque ele precisa ter um semelhante para poder se relacionar, para que seja imagem e semelhança de Deus, porque Deus se relaciona entre as pessoas divinas e com as criaturas. O homem se relacionaria com o semelhante, outros seres humanos, com a criação terrena, e por isso ele é material, e com Deus, e por isso ele é espírito. Então, o homem só seria homem se ele se relacionasse com Deus por meio do espírito. A alma, por meio do espírito, se relaciona com Deus. Se ele tivesse corpo, porque aí a alma, por meio de corpo, se relaciona com o universo físico,
que ele administra. Mas ele também teria que se relacionar com o semelhante. Não só com a pessoa do sexo oposto com o qual ele se reproduziria, mas também para poder cumprir os propósitos de Deus. E tanto é assim que Deus só revela ao homem quais as tarefas que ele deveria exercer na terra depois que criou a mulher. Como sabemos isso? Porque em Gênesis 1:28 é dito: e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. As 5 tarefas dadas por Deus ao homem, chamado mandato cultural, pelos estudiosos da Bíblia, só foram reveladas ao homem depois que Deus criou Eva. Por quê? Porque não pode o homem cumprir estas tarefas só. É por isso que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjutora que esteja como diante dele. Para que o homem cumprisse as tarefas que lhe foram dadas por Deus, ele só poderia fazê-lo em comunidade, em sociedade, com o semelhante. Ele precisa de um semelhante para ser imagem e semelhança de Deus. Ele precisa do semelhante do outro para poder cumprir o propósito divino. É por isso que o homem é um ser social. E é por isso que não podemos estudar o homem, biblicamente falando, sem ver esse aspecto social. Das 5 tarefas, 4 somente podem ser cumpridas com o outro. Qual é a primeira tarefa? A frutificação. Eu vou deixar esta para análise no final. Porque a frutificação não depende exclusivamente do convívio. Mas as outras 4 tarefas só são cumpridas com o outro, em sociedade. A segunda, multiplicação. O que é a multiplicação? É a reprodução. Ora, só há reprodução quando há a conjunção carnal entre um homem e uma mulher. Para que haja reprodução, para que nasçam filhos, é preciso um ato sexual entre o homem e a mulher. Hoje, com a tecnologia, pode-se dispensar o ato sexual, mas não o homem e a mulher. Porque os gametas, os espermatozoides e os óvulos serão fecundados em laboratório. Mas eu preciso de um homem que forneça os espermatozoides e de uma mulher que forneça os óvulos. E se algum dia for feita a clonagem de um homem, esse homem clonado só foi clonado porque teve um homem que surgiu da união de um espermatozoide e um óvulo. Então, não é possível a multiplicação sem o outro. Segundo, encher a terra, o enchimento da terra. Olha, o enchimento da terra é a ocupação de uma população, a ocupação de um espaço por seres humanos. Um indivíduo não pode ocupar grandes espaços. Eu preciso de muitos homens para ocupar os espaços. Quando Deus confundiu as línguas em Babel para que os homens se espalhassem, não foi um indivíduo sozinho que foi para um lugar. Não, foram grupos que foram ocupar os diversos espaços na Terra. E hoje em dia mesmo, os espaços que são ocupados por seres humanos na Terra ainda não ocupam a Terra toda. Então eu preciso do outro para encher a Terra. Sujeitar a Terra, a sujeição da Terra. Um indivíduo
sozinho não pode sujeitar a natureza para os caprichos, para as necessidades, para os interesses do ser humano. A sujeição da terra depende do concurso de muitas pessoas. Outro dia eu via um noticiário, um documentário, uma reportagem, né, onde se via quantas pessoas são necessárias para se fazer um pão, quantas pessoas são necessárias para se fazer um carro, quantas pessoas são necessárias para se fazer uma mesa, né? Toda a sujeição da terra ao homem depende do concurso de várias pessoas. O sociólogo judeu-francês Émile Durkheim, que é o pai da sociologia, ele mostrava que a sociedade ela se desenvolve por meio da divisão do trabalho. E nessa divisão do trabalho faz com que um carro, para que haja um carro, olha quantas pessoas, o trabalho de quantas pessoas é envolvido. Então, a sujeição da terra, ela exige a convivência com o outro. Não há sujeição da terra sem o outro. E, por fim, a dominação sobre a criação terrena. A dominação sobre os animais, sobre as aves, enfim, essa dominação do homem sobre as demais espécies também depende do concurso das pessoas. Vamos supor um exemplo bem rústico: caçador. O caçador ele faz a armadilha, mas a armadilha ele faz de alguma coisa. Para começar, já ensinaram para ele a fazer a armadilha. A armadilha, às vezes, já é comprada por alguém que fez. Para ele matar um animal que vai caçá-lo, ele usa uma arma que foi fabricada por alguém, com uma munição que já foi fabricada por outra pessoa, que alguém inventou essa munição. Então vejam quantas pessoas estão envolvidas também na dominação sobre a criação terrena. Então não há como cumprir as tarefas cometidas por Deus ao homem se o homem não estiver convivendo com outros. Portanto, seu aspecto social faz parte da sua humanidade. E eu deixei para o fim o primeiro propósito, que é o propósito da frutificação. Frutificação não se confunde com multiplicação. A frutificação é produzir o fruto. Produzir o fruto aqui tem um aspecto notadamente espiritual. Lembramos daquilo que Jesus fala lá em João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então, produzir o fruto. Esse fruto é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é descrito pelo apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esse fruto do Espírito, ele é o desdobramento do amor de Deus no nosso coração, que é derramado pelo Espírito Santo quando nós somos salvos. O Espírito Santo derrama o amor de Deus e este amor de Deus produz este fruto. O primeiro deles é o amor. Mas também tem a paz e o gozo. O amor, que é o amor a Deus, a paz e o gozo, eles nos falam do nosso relacionamento com Deus. Então, o fruto do Espírito nos dá um relacionamento com Deus. Mas nós temos 3 outras qualidades: a longanimidade, a bondade e a benignidade, que fala do nosso relacionamento com o próximo. Então, veja bem, a frutificação é feita pelo indivíduo, não depende do outro. Mas, ao produzir o fruto, eu tenho um bom relacionamento com o próximo.
Eu demonstro o meu amor ao próximo. Então, embora a frutificação não dependa do próximo, do outro, ela repercute no meu relacionamento com o próximo. Então, eu só mostro que estou produzindo fruto por causa do meu relacionamento com o próximo. Então, a frutificação não depende do próximo, mas ela repercute no próximo. E ao repercutir no próximo, isso mostra que eu preciso do próximo. É por isso que o mandamento de Jesus, João 13:13. Aliás, 13. João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. E ele repete isso em João 15:12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O mandamento de Jesus é amar o outro. Amar-nos uns aos outros. É demonstrar a longanimidade, a bondade e a benignidade. E só para não deixar os outros outras 6 qualidades, dizem respeito a nós mesmos, né? Que é a mansidão, a fé e a temperança. Porque nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Então, a frutificação, ela não abre mão do próximo. Eu não preciso do próximo para frutificar, mas ao frutificar, eu tenho que demonstrar a minha frutificação me relacionando com o próximo. Então, aqui, irmãos, nós temos como o homem é social, como ele tem de ser social. Agora, a sociabilidade do homem, a exemplo de tudo que diz respeito ao homem, é algo singular, é algo próprio do homem. Eu gosto muito da expressão do cremos, da declaração de fé das Assembleias de Deus. Na segunda edição, é o item 5 do cremos, o atual cremos, ele diz assim: cremos no único Deus criador de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos. O ser humano é um ser especial, é um ser singular. Nós já vimos aqui que é o único que tem parte material e imaterial. Animais, vegetais e minerais só são materiais. Deus e os anjos só são espirituais. Só o homem é material e imaterial. E só o homem é social no sentido de social por correspondência. O que quer dizer isso, irmão Caramuru? Deus não criou apenas o homem como ser social. Nós temos outros seres na criação terrena que são sociais. Exemplo, as abelhas e as formigas. Você nunca vê uma abelha sozinha. Você nunca vê uma formiga sozinha. Se você encontrar uma abelha, siga esta abelha e você encontrará a colmeia. Se você encontrar uma formiga, siga esta formiga e você encontrará o formigueiro. As formigas e as abelhas são seres sociais. Mas elas são seres sociais por necessidade orgânica. Vamos falar das abelhas. As abelhas, numa colmeia, você vai ter a abelha rainha, que é uma fêmea, você vai ter os zangões, que são os machos, e você vai ter as abelhas operárias, que são assexuadas. A abelha rainha, ela é fecundada por um zangão,
que é morto logo após a fecundação, e ela gera operárias. São as operárias que trabalham trazendo néctar para ser produzido mel em volta da rainha. E quando a rainha morre, a colmeia acaba. Ou seja, zangão, abelha rainha e abelhas operárias. Corpos diferentes, dois sexuados. O zangão, quando fecunda a rainha, é morto porque terminou sua função. E as operárias não têm sexo, são assexuadas e existem em função da rainha, para alimentar a rainha. Ou seja, há uma necessidade orgânica. Macho e fêmea, no homem, também tem uma necessidade orgânica. Né? A reprodução vem por causa da complementaridade orgânica. Mas veja, entre as abelhas, essa necessidade orgânica é a razão de ser da vida. Entre os homens, não. Quando Deus criou os homens, ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Ou uma outra tradução, ou lhe assista, ou ainda que lhe corresponda. O que é correspondência? Correspondência é o estabelecimento de uma reciprocidade, de uma voluntária relação em que ambos resolvem se unir para que se tenha um aprimoramento do indivíduo. Isso que é correspondência. Ou seja, nós nos unimos voluntariamente. E cada um contribui para o bem do outro, sem dependência instintiva ou orgânica. A única dependência orgânica que existe aqui é entre o macho e a fêmea. E para a reprodução. Mas para as demais tarefas, a frutificação, o enchimento da terra, a sujeição da terra, a dominação sobre a criação terrena, tudo isso não se dá por necessidade orgânica, se dá por vontade, se dá por decisão. Isso que quer dizer correspondência. Voluntariamente, nós decidimos viver juntos. Nós decidimos conviver. Precisamos conviver. Mas isso é fruto de uma decisão. Eu preciso conviver com o outro. Mas quem é este outro? Aquele que eu decido conviver. É por isso que eu decido me casar com alguém. Eu preciso me casar com alguém para a reprodução da espécie, para poder me satisfazer, para poder cumprir meus objetivos de vida. O homem precisa formar família, mas eu formo a família com quem eu quero. Isso é correspondência. Isso é próprio e singular do homem, do ser humano. Nós somos seres sociais por correspondência, não por necessidade orgânica. E aqui a sociabilidade do homem difere de todas as outras. Salomão, ele bem explica esta decisão de convivência por correspondência. Lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Veja que o homem precisa trabalhar para sobreviver. Quando ele decide viver em sociedade, ele sabe que o trabalho renderá mais. O trabalho da sociedade, ele tem maior rendimento. Veja bem, como eu disse aqui, um pãozinho que eu compro, quantas pessoas trabalharam?
Segundo, porque se versículo 10, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Eu decido conviver porque nos fracassos, nas adversidades, nas dificuldades, eu terei ajuda, eu terei assistência. Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjutora que lhe assista, que lhe ajude, que lhe auxilie. Eu preciso do outro para superar as dificuldades que sozinho eu não conseguiria superar. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Eu preciso do outro para ter aconchego, para ter conforto, para ter consolação, para superar as angústias e as aflições da vida. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Aqui também a correspondência me permite enfrentar os inimigos, enfrentar as lutas, enfrentar os adversários. Eu não só enfrento as adversidades, como eu também tenho condição de enfrentar os adversários, os inimigos. E aí vem a coroa desta correspondência. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Mas não são 2? Não é melhor serem 2? O que é o cordão de 3 dobras? É porque em sociedade aparece uma terceira personagem, que é Deus. Esses dois, em sociedade, recebem a bênção de Deus. A primeira bênção de Deus se dá na família, no primeiro casal. E Deus os abençoou. A segunda bênção de Deus ao homem, descrita nas Escrituras, está no capítulo 9 de Gênesis. Esse que eu falei está no capítulo 1, versículo 28, que nós já lemos. E Deus os abençoou. No capítulo 9, versículo 1, no livro do Gênesis, nós temos: e abençoou Noé, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. A família, que é o primeiro grupo social, é abençoada por Deus. É o lugar da bênção de Deus. É o primeiro lugar que Deus abençoa, porque é na vida em sociedade nós somos abençoados por Deus. Por quê? Porque ao nos unirmos para cumprirmos os propósitos de Deus, nós agradamos a Deus, obedecemos a Deus e Deus nos abençoa. Então, a sociedade, a vida em sociedade, por correspondência, traz a bênção de Deus. Então, aqui nós vemos que é uma decisão, é algo voluntário, não é uma necessidade orgânica. Por isso que a sociabilidade do homem é diferente da sociabilidade da abelha ou da formiga. E, ao falar disso, nós já vemos que a sociedade, no modelo divino, ela surge a partir da família. Como nós dissemos, Deus fez o homem sexuado, macho e fêmea, homem e mulher. E na união do homem e da mulher, para que haja procriação, e não só a procriação, mas também a satisfação emocional, o fim da solidão, para que haja também a satisfação sentimental, para que haja também a criação das condições para que o homem satisfaça e cumpra as tarefas de Deus, nós temos o surgimento da família. A família foi a última coisa que Deus criou nos céus e na terra. Gênesis 2 e 24. Portanto, deixará o varão, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma
carne. Aqui é a criação da família. A família é o grupo social primeiro. E toda a sociedade tem que se estruturar a partir da família. É por isso que a família é chamada de célula máter da sociedade. Ela é a célula mãe da sociedade. É a partir da família que se cria a sociedade. E é através da sociedade que se cumprem os propósitos de Deus. Então é intuitivo saber que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele luta para a desestruturação da família, para a destruição da família, porque em destruindo a família, ele destrói a sociedade. Em destruindo a família, ele impede a bênção de Deus, porque nós já vimos que a família foi criada para ser o primeiro lugar onde Deus abençoa, onde Deus se manifesta. Criada a família, não só Deus abençoou, como passou a vir todos os dias para ter um momento de intimidade com o primeiro casal. Na família é o lugar onde Deus se manifesta. É o primeiro lugar de adoração a Deus, é na família. A família é o princípio da vida em sociedade. A família é o local onde não só o homem desenvolve o relacionamento com Deus, mas também desenvolve o relacionamento com o próximo. É na família que nós aprendemos o que é o amor a Deus e o amor ao próximo, que são os dois grandes mandamentos. A família foi criada para nela nós aprendermos a amar a Deus e amar ao próximo. Destruída a família, você não aprende a amar a Deus nem a amar ao próximo. Você entra numa vida de pecado, de rebeldia contra Deus. A família é o lugar onde nós aprendemos a ser humanos, a sermos imagem e semelhança de Deus. Até porque o ser humano foi criado para aprender. É outra singularidade do homem. Como o homem é racional, ele precisa aprender a pensar, a raciocinar, a administrar os seus sentimentos, que não são meramente instintivos. Isso tudo é na família que nós aprendemos. Agora, se a família for destruída, os homens não aprenderão a amar a Deus nem ao próximo. Os homens não aprenderão a pensar. Os homens não administrarão os seus sentimentos. E o resultado disso tudo é um mundo cruel, um mundo violento, um mundo corrompido. Foi o que aconteceu na geração antediluviana. Na geração antediluviana, o diabo levou a humanidade a destruir a estrutura familiar estabelecida por Deus. E o resultado foi que a maldade e a violência chegaram a um ponto tal que Deus precisou destruir a humanidade. E só foi poupada a família que se manteve fiel a Deus, que foi a família de Noé. Gênesis capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o homem: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente.
Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E comentando esta passagem bíblica, ou lembrando dela, disse o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 24, versículo 38. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Tudo começou com a destruição da família. Não se casavam mais. Casavam-se e davam-se em casamento. Tomaram para si mulheres tantas quanto escolheram. Não havia mais convivência, formação de uma unidade familiar baseada entre um marido e uma mulher e os filhos. Tinham-se os filhos, separavam-se, juntavam-se, amaziavam-se, tinham amizade colorida, só faziam sexo. Mães solteiras, produção independente. E nasciam os filhos que não eram criados na moral, na lei divina, nos princípios estabelecidos por Deus. Essas pessoas não aprendiam a amar a Deus nem a amar ao próximo. E quem não ama o próximo não ama a Deus, como diz João, em 1 de João. 1 de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Havia os valentões. Por causa de mulher se começou a matar gente. O feminicídio. O ciúme doentio. A prostituição. E a terra se corrompeu. Não havia mais moralidade. Não havia mais respeito pelas pessoas. Havia abusos sexuais, violência de todo tipo, derramamento de sangue. A sociedade se degenerou, se corrompeu. A terra se encheu de violência. Por quê? Porque se a pessoa não é educada no amor a Deus, no amor ao próximo, nos valores morais, ela cresce totalmente degenerada, com crueldade, sem empatia, sem compaixão. Não sabe conviver com o outro, são egoístas, são individualistas, não contêm as suas paixões, os seus desejos, não respeita nada. E o pecado chegou a um ponto tal que Deus resolveu destruir a terra. Só foi poupada a família de Noé, porque Noé continuava fiel aos princípios divinos. Veja que seus filhos só se casaram com uma mulher. Veja que ele servia a Deus. Ele também só tinha uma mulher. Ele não entrou nessa do mundo, do resto das pessoas. Ele servia a Deus.
Ele tinha uma família em que ele criava, baseada no casamento, em que ele criou os filhos no amor a Deus e no amor ao próximo. E por isso ele foi poupado. Mas o restante todo morreu. E os nossos dias hoje não são diferentes. Jesus disse que, como foi nos dias de Noé, seria também nos dias da vinda do Filho do Homem. Nós vivemos hoje o chamado princípio das dores, que é o tempo imediatamente anterior ao arrebatamento da igreja. E o quadro que nós temos hoje é o mesmo daquele tempo. Paulo descreveu esses dias, descreveu os seres humanos desses dias. 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É o que nós temos hoje. A desorganização da família, o casamento hoje é tratado aqui no Brasil, por exemplo, sem que haja lei nesse sentido, mas a lei tem sido aplicada. Outro dia eu soube, né, de um caso que está cada vez mais proliferando aí, o chamado divórcio unilateral, um verdadeiro absurdo jurídico. A pessoa quer divorciar, ele entra, já consegue o divórcio antes mesmo do cônjuge ser citado. O juiz já dá o divórcio em liminar. Quando a pessoa é citada, ela já está divorciada sem saber. É mais fácil se divorciar hoje do que tirar um inquilino que não paga o aluguel da casa. Casamento vale menos do que um contrato de locação. Essa é a realidade dos dias de hoje. Pisa-se na família. Destruída está a família. E o resultado? Essa violência que nós temos hoje. Notadamente dos menores de idade. Cruéis. Crimes bárbaros. Porque são pessoas mal educadas. Que não aprenderam o que é amar a Deus nem amar ao próximo. As famílias desestruturadas. E a sociedade que tem na família a sua base se transforma numa terra corrompida, cheia de violência, em que a imaginação dos homens é só má continuamente. É isso que a Bíblia falava dos dias de Noé, e os nossos dias não são diferentes. Jesus disse que não seriam. Por quê? Porque a família foi desestruturada. Aí a sociedade é desestruturada. E o trabalho do diabo é esse, é desestruturar a família, para que ela não seja lugar da bênção, para que ali nós não aprendamos, mesmo tendo a natureza pecaminosa, nós não aprendamos a amar a Deus e a amar ao próximo. Um filósofo chinês chamado Mozi, que tinha suas divergências com outro grande filósofo chinês, Confúcio, Mozi diz que as grandes calamidades do mundo são resultado da falta do amor ao próximo. Quer dizer, até entre os gentios, até entre as nações rebeldes a Deus, havia noção de que o amor ao próximo é necessário. Para eu que a convivência é necessária para que a humanidade sobreviva. E é por isso que o diabo destrói a família, para que nem isso seja ensinado às pessoas. E a barbárie tome conta. É o que nós vivemos hoje. A família foi, como tudo, desordenada pelo pecado. Já no dia da queda, nós vemos
Adão culpando Eva. Havia perda, então, daquela unidade de propósitos. E serão dois, ambos uma só carne, aquela comunhão de vida em comum. Adão já culpa Eva. Deus diz que, por causa do pecado, a mulher seria socialmente inferiorizada. E é o que acontece até os dias de hoje. É verdade que em Israel a inferiorização da mulher diminuiu. É verdade que na igreja que Jesus restabelece a dignidade da mulher, mas esta inferiorização social é consequência do pecado e só será eliminada no milênio, que é o tempo da restauração de tudo, como diz Paulo lá no sermão após a cura do coxo da Porta Formosa. Mas esta desorganização familiar se aprofunda nos dias que nós estamos vivendo, que são dias de multiplicação da iniquidade. Outro ponto que nós vemos nessa desestruturação familiar é o peso do Estado, do poder político sobre a família. Uma das características da família é a sua independência. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. A família, ela é protegida por Deus, ela tem uma independência em relação aos outros órgãos, aos outros grupos sociais. Além dela ser a base da sociedade, ela tem um espaço próprio. O próprio filósofo grego Aristóteles, que escreveu no seu livro Política, ele mostrava que havia na sociedade nós temos poderes diferentes e distintos. E o primeiro poder ele chamava do poder doméstico, é o poder da casa. O poder político não podia interferir no poder doméstico, que é o poder da casa. Mas o diabo também, ele traz a interferência do poder político no poder doméstico. Eu falei de Aristóteles, o filósofo grego Platão, que é o mestre de Aristóteles. Platão defendia a supressão do poder familiar. Ele dizia que para que nós tivéssemos uma cidade, e quando ele fala cidade, ou uma república, nós falamos o Estado, um país, né? Ideal, tinha que ser suprimido o poder dos pais. Desde Platão que vem esta ideia do Estado educar as crianças e não os pais, para que o Estado tenha controle total do poder. Isso é antibíblico. Hoje as pessoas ficam querendo que o Estado abra creches para ele deixar as crianças já com meses de vida, para a mãe já ficar livre da criança, para que a creche cuide da criança. Isso é antibíblico. Quem tem que criar os filhos são os pais, porque é a família o ambiente onde as crianças aprendem a amar a Deus e a amar ao próximo. No Estado, o Estado ele vai fazer com que as crianças obedeçam aos governantes. O trabalho do Estado é destruir o poder doméstico para ter o controle total. E, lamentavelmente, muitos crentes até são favoráveis. E aqui no Brasil existe esta mentalidade. Entregar os filhos ao Estado. Não. São os pais que devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Deus criou a família para, na família, nós montarmos uma sociedade. A independência da família é fundamental para que haja liberdade do indivíduo. O fortalecimento do Estado, controle total do poder político, é a filosofia
do anticristo. É o anticristo que vai implantar um governo mundial ditatorial. E nós já estamos partindo para lá a largos passos. E muitos crentes colaborando com isso, querendo isso. A independência da família é um princípio divino. Não deve o Estado controlar a família, destruir a família. E o diabo tem usado isso. Na Torre de Babel nós vemos isso. Nimrod, o primeiro ditador mundial, o primeiro imperador mundial, o primeiro anticristo, podemos dizer assim. Ele estabeleceu a rebelião de todos contra Deus. E todos se rebelaram contra Deus. Porque o poder político se imiscuiu nas famílias. E ao contrário de antes do dilúvio, onde uma família se manteve fiel a Deus, ninguém se manteve fiel a Deus. E quando Deus chama Abrão para formar dele uma nação, Abrão era uma pessoa cuidadosa com os seus. Ele ainda não tinha filhos, mas os seus criados eram apenas os que tinham nascido na sua casa. E ele não misturava a sua casa com os outros. Mesmo quando foi guerrear para salvar o seu sobrinho Ló das mãos do rei Quedorlaomer, ele levou 300 soldados, todos eles nascidos na sua casa, e fez uma aliança em que mantinha a independência com Aner, Manre e Escol, que a Bíblia diz que eram confederados, ou seja, mantinham a independência. Abraão sempre teve o cuidado de não misturar a sua família com o poder político, de não entregar a sua família ao poder político. Somos filhos de Abraão. Abraão era amigo de Deus. Então o que Abraão fazia era agradável a Deus. E veja que aqueles que tinham sido nascidos na sua casa estavam dentro da promessa de Abraão. Ló, que não estava, embora fosse sobrinho, acabou se separando dele. Desorganizada a família pelo pecado e ainda degenerada ainda mais pela influência do poder político, a sociedade se desorganiza por completo. Sem uma família bem estruturada, não há amor a Deus e não há amor ao próximo. A sociedade, então, se apresenta corrompida, cheia de violência e com uma imaginação má continuamente. Qual é o resultado de uma sociedade em que a família se degenera? Nós já lemos 2 Timóteo 3, 1-3. Mas podemos ler também Oséias. No Reino do Norte não se ensinava mais a palavra de Deus. Séculos já haviam se passado, todos os reis ímpios. A escola de profetas aberta por Samuel e tocada lá no Reino do Norte por Elias e Eliseu definhara. Não se ensinava a palavra de Deus. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram,
Assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Sem educar os filhos na palavra de Deus, o povo se degenera. Isso já tinha acontecido no período dos juízes. No período dos juízes, como os pais não ensinaram a lei para os filhos, Israel entrou num período de tragédia e de catástrofe social, política, econômica e espiritual. Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2, versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Isso já tinha acontecido. O período dos juízes foi um período de catástrofe. Foram 300 anos em que Israel nada progrediu. E aqui no Reino do Norte, séculos depois, a situação era a mesma. E qual foi o resultado? De não se ensinar a palavra de Deus aos filhos. Capítulo 4 de Oséias. Só, versículo 2, só prevalecem o perjurar e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Alguma diferença com os nossos dias? Não, nenhuma diferença. Desestruturada a família, onde se ensina o amor a Deus e o amor ao próximo, nós temos uma sociedade onde falta o amor ao próximo, e como diz o filósofo chinês Mozi, onde surgem as calamidades. Há a prevalência do perjúrio, que ao jurar falso, ninguém mais tem confiança em ninguém. Não se tem o que hoje se chama segurança jurídica. Só a prevalência da mentira, do matar, do furtar, do adulterar, imoralidade, corrupção de costumes, violência. E a vida na sociedade torna-se insuportável, pronta para o juízo de Deus. Toda essa estrutura de injustiça que existe na sociedade por causa do pecado, ela é chamada por muitos teólogos de pecado social. São as estruturas injustas da sociedade. Mas o pecado social, ele só pode ser erradicado se cada indivíduo crer em Jesus. Porque crendo em Jesus, ele terá o amor de Deus derramado no seu coração pelo Espírito Santo. E este amor de Deus gerará amor a Deus e amor ao próximo. E em tendo amor a Deus e amor ao próximo, a sociedade melhora. Não se tira pecado social com revolução, com eleição, com mudança política, com mudança econômica. Não. A injustiça da sociedade é o pecado de cada um que se repercute na convivência entre as pessoas. E é através de uma família estruturada na palavra de Deus que a sociedade melhorará. Amém.